Vou pregar aqui dos versos 1 ao 4 aos irmãos, fazendo essa introdução ao capítulo. Mas estamos aqui num ato muito importante, num evento muito importante, chamado Pentecoste. Isso aqui é um marco para a igreja, para essa era cristã a qual vivemos hoje. Tudo inicia-se, propriamente dito, aqui, irmãos. Isso é um evento, é um marco, para nós no cristianismo. Pentecoste. Verso 1 a 4. Leitura na King James, capítulo 2, verso 1 a 4, diz o seguinte: E tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Verso 2. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Verso 3. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Vamos orar? Santo Deus e Pai, neste momento estamos aqui diante da sua palavra, a qual já foi lida, será exposta aqui e certamente aplicada, Deus. Mas dependemos da aplicação do Santo Espírito, para que os nossos corações, Deus, sejam mudados, que a nossa fé seja fortalecida, que o seu povo seja santificado. Peço, Pai de amor, que a sua palavra realmente habite ricamente em nós, na sua igreja, e que possamos aqui, Pai de amor, entender o texto e, principalmente, ó Deus, sermos conformados a ele. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de prestar culto ao Senhor e agora, Deus, ter contato com a sua palavra. Que o Senhor, Deus, me dê a fidelidade necessária, o temor necessário, para que eu possa expor aos meus irmãos aqui com clareza e possamos certamente crescer na fé. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o livro de Atos, capítulo 2, relata para nós aqui, segundo Lucas, o evento do derramamento do Espírito Santo. Então, a promessa que foi feita é justamente cumprida agora. Mas devemos lembrar que Lucas escreve este livro com alguns propósitos. Os propósitos de Lucas ao escrever isso, lembrando, ele escreve ao centurião, muito provável, ou governante, gentil Teófilo. E é um homem que, muito provavelmente, ele aderiu ao Evangelho e agora está recebendo instruções, tanto do Evangelho de Lucas, como agora neste livro de Atos. Então, o Evangelho de Lucas tem a sua continuidade. É como se fosse o relato número 1, o Evangelho de Lucas, e a continuação é o Atos dos Apóstolos. Então, são dois livros que se complementam. E o que ele relata, principalmente? Nos Evangelhos, ele fala sobre o ministério terreno de Cristo, até desde a sua vida, morte e ascensão. E agora, no livro de Atos, ele fala como isso continuou. Como que teve sequência após a ascensão de Cristo. Então, ele foca, propriamente dito, na igreja. Ele foca na missão apostólica. Ele foca naquilo que hoje nós temos também como essência. Aquilo que nós temos como propósito como cristãos. Que é anunciar este reino, é propagar essa mensagem, as boas novas, para que os eleitos de Deus cheguem à conversão. Então nós temos uma missão aqui enquanto estivermos neste mundo. Não somos daqui, porém vivemos para fazer também a vontade do nosso Senhor. Então Lucas escreve aqui para falar sobre o intermédio da igreja, a função da igreja aqui na terra. Pentecoste é algo que marca para nós. É um evento totalmente relacionado à igreja de Cristo. Desde as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, para agora o seu cumprimento. E veja, apesar de Atos ser um livro histórico, Lucas aqui dá algumas referências. Não muitas datas, mas dá muitas referências para nós. Os estudiosos, de um modo geral, concordam com a cronologia de Atos, e a festa de Pentecostes foi celebrada no ano 30 depois de Cristo, durante a última ceia, a última semana de maio.
O termo Pentecoste deriva de uma palavra grega que significa 50º. Aí vem o termo Pentecoste. Por quê? Porque os judeus celebravam o Pentecoste como festa das semanas, no 50º dia depois da Páscoa. Então aquela última Páscoa de Cristo, quando ele morreu, a Páscoa ali da semana da paixão, conta-se 50 dias. 40 dias ele permaneceu aparecendo aos discípulos, ressurreto, e mais 10 dias de aguardo até culminar neste ponto a qual estamos, que é justamente o Pentecoste, ou a festa da colheita, né, como os judeus falavam. Por quê? Porque era um festival de ceifa. Era um período onde os judeus ceifavam ali o seu trigo, o seu milho, e este festival era um momento onde eles traziam as primeiras colheitas, eles traziam as primícias. Então era um festival judaico comemorado, instituído pela lei de Deus. Você pode consultá-lo em Levítico 23, 15 a 16, Deuteronômio 16, verso 9 a 12, e também Êxodo 23, 16, a festa da colheita. Então eram pré-figurações que se culminaram no Novo Testamento, né, na vinda de Cristo, e agora, mais uma vez, uma data importante, dentro de uma festa judaica, é que ocorre esse derramamento do Espírito Santo. E tem alguns porquês disso, né? Porque você nunca parou para pensar por que o Espírito Santo tinha que vir justamente numa festa judaica? Não poderia ser num dia qualquer? Então, alguns teólogos vão trabalhar em cima disso, né? No significado desta festa, o que ela representa para nós. E tem, certamente, alguma mensagem, algum significado. Este evento é um relato central, como eu disse, para nós cristãos, para o cristianismo em si, principalmente dentro do propósito de Lucas, que é falar sobre a igreja e a sua missão. Então, o Espírito Santo está totalmente, como figura central, para toda obra missionária, para toda obra de propagação do Evangelho. O Espírito Santo é o cerne. É através desta capacitação do Santo Espírito que nós anunciamos o Evangelho. Então esse é o foco central para nós. Por que se torna importante este evento? Porque nós podemos só ser igreja aqui hoje, claro, pela obra de Cristo, mas certamente pelo envio desse Espírito. Cristo está conosco, podemos celebrar uma ceia espiritualmente falando, por causa da presença do Espírito Santo em cada um de nós, no meio do seio da sua igreja. Então, amados, grande parte do Evangelho de Lucas tem levado ao derramamento do Espírito, que é procedido tanto do Pai quanto do Filho. A explicação de Pedro é o primeiro discurso missionário em Atos. Porque veremos neste capítulo a pregação de Pedro, na capacitação do Santo Espírito. E é um dos mais significativos por causa do seu uso explanatório detalhado do Antigo Testamento, a posse dos elementos centrais da pregação do Evangelho. Mas Pedro, na sua pregação, acredito que alguns dos irmãos irão pregar essa pregação de Pedro, ou pelo menos iniciar, ele faz uma explanação do Antigo Testamento. Ele cita a profecia de Joel, ele cita Salmos de Davi. E isso por quê? Porque ele fala sobre uma construção daquilo que foi prometido e agora estamos usufruindo. E que no caso deles estava acontecendo. Então, amados, Pedro inicia desta forma. E alguns paralelos entre os eventos são destacados. Essa manifestação incomum, sim, para e do céu, que ocorre aqui entre os crentes. Segundo, a profecias e cumprimentos, nós iremos destacar. E os discípulos galileus vivenciando eventos importantes aqui em Jerusalém. Os 12 apóstolos como figuras principais. E 2 eventos chaves da igreja primitiva são colocados um após o outro. Então Lucas, ele já começa a preparar isso desde o Evangelho. Por exemplo, quando em Lucas 3,16, veja comigo, irmãos, nós temos aqui já um relato de Lucas que nos remete ao que está acontecendo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e
e com fogo. Tá? Isso aqui é relatado por Lucas, claro que ali na situação de João Batista, no seu batismo, mas é algo prometido. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando que isso se conclui? Pentecoste. Tá? O evento, então, é a vinda do Espírito. E o evento é um momento chave, como foi dito. Deus derrama o Espírito prometido. Isso foi prometido em Lucas 24, 49 também. Onde Cristo fala para eles aguardarem. Que nós vimos aqui no início deste livro, de Atos, dos versos 4 e 5. Olha só. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, olha só como tem referência lá no relato de Lucas, capítulo 3. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então nós estamos aqui no cumprimento do que foi prometido, dentro do ministério terreno de Cristo, agora ascendido, e ele envia, então, cumprindo-se esta promessa. Então, amados, temos alguns pontos aqui que serão destacados. Esse cenário, esse evento aqui que é descrito por Lucas. A multidão perplexa e uma lista de todas as nações, agora que estão ouvindo sobre a poderosa obra de Deus, em suas próprias línguas nativas. E veremos do que significa realmente, o que realmente nos traz essas línguas que eles falam, que muitos hoje distorcem. O que o texto informa realmente sobre o significado dessas línguas que os discípulos inicialmente começam falando? Então, esses são um dos objetivos aqui na pregação nossa, expor este evento, entendermos este evento, destacarmos a importância dele e trazer algumas aplicações para nós, com certeza. Então vamos entrar no texto, capítulo 2, verso 1, agora utilizando aqui a João Ferreira de Almeida, e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Verso 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Lucas já inicia o capítulo 2 dizendo que algo se cumpriu. Em resposta à ordem dada, que vimos no verso 4 do capítulo 1, que Cristo fala: permaneçam aqui, até que sejam revestidos de poder. Os apóstolos, então, esperam em Jerusalém, com paciência e, como vimos, reunidos, orando. Neste meio tempo, eles resolveram a vaga deixada por Judas, escolhendo ali Matias, para o cumprimento, das Escrituras, inclusive. O texto grego inicia com a palavra kai. Na minha aqui, a ara está ao cumprir-se, Mas o correto aqui é a palavra kai, uma conjunção, e cumpriu-se. E isso indica o quê? Que o acontecimento de Pentecoste está estreitamente ligado à ascensão de Jesus. Porque o foco de Lucas no capítulo 1 era relatar principalmente a ascensão de Cristo. Então, do capítulo 1 para todos esses eventos de aguardo, ascensão, inicia-se o capítulo 2 com essa conjunção e. Ou seja, está estreitamente ligado os dois capítulos. Uma versão literal do texto grego traz quando o dia de Pentecostes estava sendo cumprido. E quer dizer que ao chegar o 50º dia, o período de espera está completo para os apóstolos. E tem início, então, uma nova era. Ou seja, a data escolhida para o cumprimento disto é justamente esta festa. Cristo disse: aguardai aqui. Não falou o tempo, não discerniu nada, e eles permanecem orando. A promessa também foi feita no Evangelho, como eu disse, Lucas 24, 49. Põe pra gente, por gentileza. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então isso já é no final do Evangelho de Lucas.
que agora está se cumprindo. Então os irmãos percebem a conectividade do Evangelho de Lucas com o livro de Atos? Que é um livro em sequência realmente? Não seria errado você ler Lucas e partir para Atos, tá? Para ter um entendimento completo. A palavra cumprir-se aqui é um verbo. É um verbo infinitivo, e verbos no infinitivo passa a ideia justamente como a frase, está se cumprindo o que o profeta disse. Esses são verbos no infinitivo. O cumprimento de algo, algo que está ocorrendo. Então o verbo infinitivo é a classificação gramatical aqui, está no tempo presente e é passivo. Ou seja, é um evento que está sofrendo por ordem de outro. Alguém está executando isto aqui. Então, de forma passiva está se cumprindo. E nós sabemos por quê? Porque todas as coisas, elas passam a ocorrer, o cumprimento dos decretos de Deus, conforme a ação soberana do próprio Deus. Então, ele determinou este dia específico para o cumprimento do derramar do Espírito Santo. E algumas perguntas surgem, como eu disse na introdução. Por que Pentecoste? Por que não no 54º dia? Mudaria algo para nós? Talvez sim, talvez não. Mas Deus escolheu esta festa. E como nós sabemos que tudo que Deus faz à luz de Provérbios, né, com um propósito, certamente Ele escolheu esta festa para nos passar algum ensino, para nos passar alguma mensagem. E para que você entenda melhor o porquê Pentecoste, você precisa entender o que era Pentecoste. Por que um judeu se dedicava àquela festa? Por que era algo que Deus, desde lá da lei do Pentateuco, Ele prescreveu para ser guardado, assim como a Páscoa. E agora Ele pega essa festa e Ele institui o derramar do Espírito Santo nesta festa. Veremos isso. E diz Lucas que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quantas pessoas se encontravam reunidas ali? Supomos que o número incluía todos os crentes do grupo de 120, que foi informado no verso 15. Estão lembrados? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, aí Lucas coloca entre parênteses, pelo menos aqui na King James, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Então esse era o número, provavelmente, de pessoas. E, amados, entretanto, são levadas algumas objeções a esta interpretação. O último versículo do capítulo precedente, né, o verso 26, menciona os apóstolos. No segundo capítulo, não são os 120 que ocupam um palco central, mas Pedro e os 11. No caso, a substituição de Judas. E na conclusão do sermão de Pedro, a multidão se dirige aos apóstolos, e não aos 120. Por outro lado, não podemos limitar o adjetivo todos aos 12 apóstolos apenas, quando o contexto do capítulo anterior ressalta a harmonia cristã básica, de que eles sempre estavam reunidos, de que eles estavam lá unânimes em oração. Então, amados, eu só estou citando isso porque existem essas objeções. Era só os 12 reunidos? Eram 120? Então existem essas dúvidas, né, no meio da exegese aqui do texto. E por essa razão interpretamos o adjetivo como incluindo todos os crentes mencionados no capítulo 1. Então entendemos que sim, os 120, mais os 12 agora, todas as vagas dos apóstolos preenchidas, e eles estavam ali, reunidos. E onde é que eles estavam? Que lugar é esse? No mesmo lugar. Então Lucas escreve sucintamente num lugar. Se pensarmos no cenáculo, como o verso 13, porque diz lá, e entrando eles subiram à sala superior, um cenáculo, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, e ali os discípulos e as mulheres também. Seria este o lugar que Lucas está se referindo? Questionamos se essa sala poderia acomodar um grupo de 120 pessoas, que é um número considerável. Nessa sala que estamos não cabe 120 pessoas. Cabe, né? Se no trem lá, que vai para São Paulo, cabe aquilo tudo, né? Mas eu estou dizendo em condições normais, né? Todos sentados, ouvindo, 120, não daria. Entretanto, Lucas indica que estavam sentados numa casa, né? No verso 2. Então, amados, e não no recinto do templo,
admitimos que não pode ter certeza isto, mas presumimos que o local da reunião tenha sido nas proximidades do templo. Até porque as pessoas da cidade tinham alguma referência, que depois eles vão até lá. Quando eles descobrem o que está ocorrendo, eles têm uma referência fácil, né, de deslocamento até este evento. Então, por essa razão, amados, interpretamos que é algo próximo ali do templo onde os apóstolos permaneciam. E nós podemos usar o Evangelho de Lucas 24, verso 53, que diz que eles estavam constantemente no templo. Então existem as duas possibilidades. A do cenáculo não é tão provável pela capacidade de pessoas ali que poderia comportar, principalmente por essas que irão até lá depois. Mas Lucas 24, 53, põe aqui para mim, por favor. Olha lá. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então temos a ideia, segundo os dois relatos de Lucas, que tanto o cenáculo quanto o templo eram locais habituais de reunião dos apóstolos e esses discípulos. Então, muito provavelmente eles estejam ali em alguma região próxima do templo. E aqui nós começamos a pensar um pouco mais, por que o dia do Pentecoste? Alguns teólogos veem Lucas criando aqui um simbolismo. No Novo Testamento, a conexão do Espírito com a ressurreição, em um texto, por exemplo, como Efésios 4:7, pode pôr para mim aqui, por favor? Não exclui, no entanto, o dia de Pentecostes como sua ideia principal. Como foi dito, é a festa da colheita, correto? Pentecoste. É onde o judeu pegava ali as primícias e levava para ofertar no templo. Então, também pode ser chamado como a festa das primícias. Sendo ligadas, neste simbolismo aqui, que muitos teólogos têm, que Lucas está imprimindo isso, num simbolismo, ao efeito da ressurreição e colocadas próximas a ela. Porque Cristo é o primogênito dentre os mortos. E esta festa, com o selar do Espírito Santo, está nos garantindo o quê? As primícias em Cristo. De que com eles usufruímos de tudo aquilo que ele obtém. E qual que é a colheita de Cristo? Os crentes, a sua igreja, o seu povo. Então o Pentecoste nos passa um simbolismo disso, como alguns teólogos irão ter, do porquê desta festa, a festa das primícias. Justamente para destacar esta primazia de Cristo, o primogênito dentre os mortos. Nós somos, como o autor de Hebreus diz, irmãos de Cristo, correto? Ele é o nosso irmão mais velho, como diz o autor de Hebreus. Ou seja, que ele é o primeiro de muitos. E com ele temos toda a herança. Efésios 4, verso 7, olha só, foi nos dado a graça, repartida em nós. E é justamente isso que Cristo faz. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida, olha lá, repartida por Cristo. É como se ele desse agora no Espírito Santo para cada um dos crentes aquilo que foi prometido. Ele repartiu entre nós, cada um, essa graça do Espírito Santo a habitar em nós. E ainda assim, dentro da cultura judaica, eles têm um livro, eu citei na manhã o Talmud, né? Existe um livro dos judeus chamado Livros dos Jubileus. E é possível que o livro judaico dos Jubileus veja Pentecoste e a entrega da lei lá no Sinai a Moisés como tendo caído no mesmo dia. E isso traz um significado ainda maior, se refletirmos. Isto nos leva a uma possível referência de uma transição de uma antiga era, pacto de obras, para uma nova era, pacto da graça. E amados, agora o Espírito Santo, na sua graça, na sua habitação plena, realmente temos a igreja que foi prometida no Antigo Testamento, devidamente instituída. A marca da igreja viva
presente é justamente o Espírito Santo nela derramada. Então, amados, são paralelos consideráveis. Mas certamente Cristo, a destra de Deus Pai, e o Espírito Santo sobre a igreja, distinguem seu reinado. Cristo, a destra de Deus Pai, como homem, Deus, sacerdote, intercessor, rei, profeta, com a sua obra concluída, tem total relevância para nós. Como diz em João 8, Abraão, ele acenou de longe, correto? Ele se alegrou no grande dia de Cristo. Hoje, com a obra consumada, Cristo ascendido aos céus, o reinado de Cristo está absoluto, absolutamente concedido. A nossa garantia de vitória é a própria obra de Cristo, também com o envio do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que ele é o selo, correto? Ele é o penhor da nossa salvação. Então, o Espírito nos garante a vitória, nos garante o reinado, nos garante tudo aquilo que Cristo nos falou sobre a igreja. De que a porta dos Hades não venceria, sobressaía sobre a igreja. E isso ele nos garante, irmãos. Com o quê? Com o envio do seu Santo Espírito. Então, amados, é neste dia, e que o primeiro dia da semana, o Espírito foi derramado sobre os discípulos. O Evangelho começou a ser pregado a todas as nações. E uma colheita de almas, agora, na festa da colheita, a colheita de almas inicia-se propriamente dito. Agora Cristo reinando, certamente, com a sua obra consumada e com seus apóstolos, seus súditos, indo atrás desta colheita. É isto que marca para nós o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente é o início da colheita de almas. Espírito Santo é sinônimo de pregação do Evangelho. Espírito Santo é sinônimo de anunciar a Cristo ressurreto, a Cristo ascendido, reinando, governando, e nós aqui anunciando este reino cada vez mais. Verso 2. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Veja então, irmãos, relato de Lucas, de repente veio do céu um ruído. Isso é um vento. Nas horas matinais de Pentecoste, porque tudo indica que o sermão de Pedro, aquela grande reunião, começa às 15 horas, às 3 horas da tarde. Depois veremos isso na sequência do texto. Então tudo indica que eles estão aqui de manhã reunidos. O povo ouve, de repente, um som de um vento forte soprando. Um aspecto importante da vinda do Espírito Santo é essa subitaneidade, ou seja, de repente, vem do nada, com o que parece. E apesar dos discípulos terem permanecido em Jerusalém conforme foram instruídos, a fim de aguardar o derramamento do Espírito, ainda assim a sua chegada é repentina, é surpreendente. Chega em um momento em que eles são surpreendidos. Os seguidores de Cristo irão passar por uma situação semelhante quando Jesus voltar repentinamente. A vinda do Espírito Santo nos traz semelhança com a segunda volta de Cristo, que nos informa que será repentina. Será num abrir e fechar de olhos. Então, nós devemos olhar para como os discípulos estavam aguardando, que já foi ressaltado nas últimas pregações, e como nós estamos aguardando, já com o Espírito Santo em nós. Mas eu também destaco esse de repente como uma ação soberana do próprio Espírito. Porque o Espírito Santo, ele compartilha dentro da Trindade de toda a essência de Deus. Deus é soberano? O Espírito Santo também é soberano. E ele age também voluntariamente. Ele age conforme a sua vontade. E certamente que essa vontade ela é compartilhada entre os três seres da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essa hierarquia que colocam na Trindade é um erro, irmãos. E João 3, verso 8, Cristo fala sobre o Espírito Santo. Percebam as palavras do próprio Cristo sobre o Espírito Santo. João 3, verso 8.
o vento sopra. Quem é o vento que Cristo está se referindo? Ele está falando a Nicodemos sobre o quê? Novo nascimento. E se não nascer de novo, não pode ver o reino. Então o Espírito Santo, ele diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Nós enxergamos uma liberdade no Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim como eu e você, que éramos totalmente alheios e contrários à palavra de Deus, um dia, esse vento soprou. E a chave mudou. Não foi assim? Repentinamente. É justamente o que é destacado por Lucas. Os discípulos aguardavam a promessa, mas essa promessa se conclui repentinamente. E o vento, o ruído que eles ouviram, é destacado como de um vento impetuoso. Lucas declara que é um ruído de soprar um vento violento. Ele não indica que o vento em si esteja tornando conhecidos os seus efeitos. Sabemos, a partir de outras partes da Escritura, irmãos, que tanto no grego quanto no hebraico, uma única palavra transmite um duplo sentido de vento e espírito, que é a palavra ruach, no hebraico, e pneuma, né, no grego, que traz essa ideia de vento. A palavra pode ser traduzida como vento, como espírito. Então tem um duplo sentido. Nós vemos isso em Ezequiel, João 3 aqui, como acabei de ler aos irmãos, Ezequiel 37, verso 9 e verso 14. Vimos em Gênesis que o Espírito pairava, né? Que Deus soprou o ruach sobre o homem. Nós ouvimos, sentimos o efeito do vento, mas não conseguimos vê-lo. Assim também é com o Espírito. Ele vem dos céus, habitação de Deus, e não do céu, espaço acima de nós, com um som de um vento impetuoso. Ele enche a casa onde os cristãos se acham assentados orando por sua vida. Então, a primeira coisa que nós devemos destacar sobre o Espírito Santo é que ele pode ser ouvido. Ele é algo que pode ser nos crentes, não visto, mas ouvido. Então, ele pode também ser, até mesmo, amados, ter essa influência sobre nós, porque sentimos o vento, né? E ele está aqui dizendo para nós que de repente vem um ruído. Então eles ouviram algo, e encheu toda a casa. Vemos a importância do vento no relato de Lucas. O vento simboliza o Espírito Santo, que enche a casa onde os crentes estão reunidos. O som do vento denota poder celestial, e seu caráter súbito revela o princípio de um acontecimento sobrenatural. E perceba, encheu toda a casa. Assim como o Espírito Santo habita em todo o ser do crente. Nós andamos no Espírito. Nós somos selados pelo Espírito. Mas andar sob influência dele é outro aspecto. Mas não significa que nós já não somos habitados plenamente pelo Espírito Santo. E essa é a ideia transmitida por Lucas. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Agora Deus age, amados, para completar a promessa do Espírito, da vinda do Espírito. Lucas relata este evento de forma que tem um elemento de visibilidade, inclusive. Como os versículos 2 a 4 deixam claro. Sua origem sobrenatural também é óbvia, pois o que ele descreve veio do céu. As raízes desta promessa estão no Antigo Testamento. E eu gostaria de recordar as promessas sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 32:15, primeiro, veja sobre esta promessa. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Esta influência do Espírito Santo, amados, é algo visível. É algo gerado em nós. Isaías 44:3, veja.
derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Lembra quando Cristo fala sobre ele ser a fonte inesgotável? Aquele que bebe, ele diz à mulher samaritana. Ele estava já dizendo sobre a vinda deste Espírito. As torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. E isso está se cumprindo aqui. Ezequiel 36, talvez o mais conhecido pelos irmãos, 26 a 27. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. O que muda no cristão, no indivíduo que é habitado pelo Espírito Santo, irmãos, à luz de todas essas promessas, de ser trocado o coração de pedra, ou seja, uma obstinação e rebeldia contra Deus, o que muda no ser, no indivíduo, é a disposição para com a lei de Deus. O Espírito Santo nos transforma de tal modo que a palavra de Deus para nós, ela tem supremacia, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é a palavra do próprio Deus. Então, nós obedecemos, não através de condicionalidades, através do pacto da obra, mas sim agora através do Espírito. O Espírito grava em nós a sua lei. Ele nos leva, nos capacita, nos guia pela palavra, nos faz guardar, refletir, discernir, isto sim, isto não. Tanto que é dito nas promessas de Isaías, é que o deserto se transformaria o quê? Em florestas. A influência desse Espírito é uma influência viva, real. E é demonstrado aqui, e é necessário ser demonstrado, através do que os teólogos dizem que é uma teofania. E o que é uma teofania? É uma revelação visível de Deus. E a primeira indicação de que algo está acontecendo é o som, que está aqui no grego ecos, como um vento impetuoso enchendo a sala onde os discípulos estão sentados. O termo parece também representar os atos de Deus em teofania. Por exemplo, 2 Samuel 22,16 tem um cântico de Davi, que Davi ali expressa, né, essas aparições de Deus e como Deus age. Veja, 2 Samuel 22,16. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Ainda assim, em Êxodo 19, amados, nós temos também outra teofania. Todos nós conhecemos quando ali o Monte Sinai fumegava, né? E Deus estava transmitindo a lei a Moisés. Êxodo 19, verso 18 e 19. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. E vamos entrar nessa questão do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Verso 19. E olha lá. E o som, eles ouviram também o Espírito. O som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Era um som, então, no Monte Sinai, também um som amedrontador. Um som como de trombetas fortes. E agora o Espírito Santo se apresenta nessa teofania de forma semelhante. Então era necessário para esses homens essa aparição. Hoje nós precisamos ver línguas de fogo e este vento impetuoso, como tem as músicas, vento impetuoso sopra sobre nós. Conhece essa música aí? Precisamos disso hoje? Não, porque aquilo foi o marco da promessa que já foi cumprida. Os discípulos, os apóstolos também testemunhariam isso, de que o Espírito Santo já havia sido revelado, se revelado e derramado sobre a igreja. Tanto que na sua pregação ele fala isso.
né? Se cumpre a profecia de Joel. Porque falam que estavam bêbados, né? Estavam bêbados. Não, está se cumprindo a profecia do derramar do Espírito Santo. Então esses homens precisavam de sinais visíveis, assim como os milagres que eles efetuavam para comprovar o seu apostolado. Então é um erro as pessoas quererem pedir: Deus, manda seu vento, vamos subir para o monte, né? Lá o vento impetuoso vai soprar sobre nós. Qual que é a necessidade disso? O Espírito Santo não precisa mais dessa percepção visível. Ele habita em nós e nos guia nas Escrituras. E é isso que o crente precisa entender. E entramos no verso 3. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Então, mais uma revelação, uma teofania aqui, né, dessa forma do Espírito Santo. Primeiro com som, e agora algo visível, correto? Porque o termo colocado aqui por Lucas é apareceram, que vem do grego optomai, né? A raiz da palavra é optomai, tem as suas variações. Mas o que significa em si esta palavra raiz? Olhar para, ver, permitir-se ser visto, aparecer. Nós vemos essa teofania também no batismo de Cristo, quando o Espírito Santo tomou a forma de pomba, correto? Então aquilo nós vimos, ele tomando aquela forma, e agora como línguas de fogo. Então, amados, fogo é o cumprimento justamente da descrição de João Batista acerca do poder de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora nós precisamos olhar para as Escrituras, porque a Bíblia se interpreta com Bíblia. O que representa o fogo nas Escrituras? No Antigo Testamento, o fogo é frequentemente utilizado como o quê? Como símbolo da presença de Deus. O Monte Sinai é uma prova. O monte fumegava. Em relação também à santidade, o juízo e a graça. Por exemplo, Moisés ouviu de Deus na sarça ardente. Como que Deus se revelou na sarça? Né? A sarça pegava fogo, mas não se queimava. E foi dito para Moisés o quê naquilo ali? Tire as suas sandálias. Né? Porque o local onde você está pisando é um local santo. Por quê? Porque Deus estava ali, naquele local. Então representa a santidade, representa também juízo. O fogo destruiu o sacrifício de Elias no Monte Carmelo. 1 Reis 18:38. E a carruagem de fogo foi o que levou ele para o céu. Então, amados, graça, juízo, santidade é o que representa este fogo no Antigo Testamento. Se tornou visível, segundo o relato de Lucas, e se distribuíram. Sobre cada um deles pousou uma. Os crentes não apenas ouvem a vinda do Espírito Santo, como também o veem aparecendo no que parece ser línguas de fogo, aqui no texto. Esse fogo simboliza a presença divina. Toma a forma de línguas que não saem da boca dos crentes, porém pousam sobre a cabeça deles. Por conseguinte, não devemos confundir essas línguas com outras línguas mencionadas no versículo, né, subsequente. Esta língua aqui não está querendo dizer idiomático, tá? Ainda. O verso 3 aqui são línguas de fogo, como se fosse ali lingotes de fogo, né? E uma forma visível de distribuição sobre cada um ali dos apóstolos. Então era algo sonoro e era algo visível entre esses que estavam reunidos. Ou seja, uma comprovação fatal sobre o cumprimento da promessa de Cristo. O Espírito Santo realmente estava vindo. Era necessário, então, um sinal externo, que veio desta forma, irmãos. Não significa que existe o sapato de fogo, não significa que existe o cavalo de fogo, não significa que tem o língua de fogo, começar a falar e sair fogo, não significa nada disso. É simplesmente uma teofania que está ocorrendo aqui para comprovar, ratificar a promessa de Cristo. Os discípulos precisavam desse sinal externo para falar: cumpriu-se.
cumpriu-se realmente. Ouvimos e vimos. Para ser apóstolo não tinha que ver Jesus? Não era um dos critérios? Então agora eles precisavam desse sinal também para comprovar a vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aparece nesse sinal externo e pousa sobre cada um dos crentes. Não se trata de algo ilusório, pois Lucas indica claramente que eles viram, tá? Não se esqueça do termo aí, apareceram. Foi algo visível. A descida do Espírito, então, cumpre a profecia de João Batista, de que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, este fogo de João Batista, de Lucas, capítulo 3, que nós vimos, também significa um juízo. Também significa separar. Porque aqueles que têm o Espírito Santo é justamente aqueles que contêm a promessa, o selo da salvação. E aqueles que não têm, irmãos, justamente serão condenados. Então, quem julgará a terra? Cristo, juntamente com seus eleitos. Nós sabemos disso, né? Pelas prescrições bíblicas. Então, a descida do Espírito Santo cumpre tudo isso. Logo, a vinda do Espírito Santo prenuncia uma nova era. Pois ele faz a sua habitação entre os homens, não de forma temporária, mas de forma perene. Agora, o Espírito Santo, não como no Antigo Testamento, que tinha pontos específicos e temporários. Agora, o Espírito Santo habita na sua igreja de que forma? Perene. Até que se acabe tudo, o Espírito Santo habitará nos crentes, na sua igreja. Não será mais retirado. O Espírito Santo está presente na sua igreja. Está em nós. Então não existe isso de pôr o Espírito Santo, tirar o Espírito Santo. Pôr o Espírito Santo, tirar o Espírito Santo. O derramar é a conclusão da promessa eterna sobre a vinda, sobre a igreja do Espírito Santo. E esse simbolismo de fogo também pode ser analisado de outras formas aqui, irmãos. Ele se divide em pedaços, então, de chamas para cada pessoa. A palavra fogo aqui vem do grego puro. E às vezes também é associado à atividade divina. Isaías 5:24 tem um contexto de julgamento sobre isso. A imagem teológica mais comum associada ao julgamento. Observamos a associação do fogo com eventos de entrega da lei, como vimos em Êxodo 19. A presença de Deus vem com fogo na sarça ardente, como dito. A coluna de fogo que acompanhava os israelitas no deserto. Então, amados, temos essas associações dessas teofanias com fogo. Deus é descrito como fogo consumidor, tanto pelo autor de Hebreus como em Deuteronômio 4:24, como imagem de julgamento. As ofertas que eram trazidas aos sacerdotes eram consumidas no fogo. Então, símbolo, de julgamento, consumir. Aqui a ênfase está na comparação com o que, chegado ao som no versículo 2, também veio. Então ele complementa o que veio no versículo 2. E pousou, literalmente, assentou-se em cada um deles. As imagens sugerem que o poder da presença de Deus, a purificação do Espírito, é executada em nós, através de um convencimento, inclusive de juízo. Se nós vermos, amados, alguns textos, como 1 Coríntios 6:11, o Catecismo de Hércules Collins trabalha isso. Estava fazendo com a minha esposa esses dias. Qual que é a diferença do lavar das águas para o lavar do Santo Espírito? Que são dois termos que encontramos no batismo. 1 Coríntios 6:11 é um texto utilizado por Hércules Collins, que fala sobre o lavar do Espírito Santo. Olha só. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta lavagem, ela vem de um convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Isso está em João 16, versos 7 e 8. Cristo pré-anunciando o Espírito Santo. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Paracletos, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então o fogo está totalmente
atrelado a esta figura de juízo de Deus, de justiça de Deus. Então, o que é dito lá por João Batista é totalmente verdade. Este fogo vos batizará com fogo, traz esse teor, sim, de juízo divino, pois o Espírito Santo nos convence disso. E verso 4, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É aqui que os pentecostais gostam, né? Mas vamos lá. Vamos interpretar isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Assim como o vento preencheu toda a casa, o Espírito preencheu totalmente esses crentes. Todos, porque muitos pensam, se dividiu, né? Em lingotes ali, ou línguas de fogo, ou seja, ele perdeu, né, em essência, em poder, por se dividir. Não. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele não perde essência por vermos aqui lingotes se dividindo. Não. Tanto que o texto diz, todos ficaram cheios, plenos. A palavra aqui vem de plimplemi, uma palavra estranha, mas significa ser completado. Eles não ficaram com 50% do Espírito, ou 20%. Eles ficaram cheios, plenos, preenchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o texto grego indica que o enchimento com o Espírito Santo ocorreu de uma vez por todas. Isto é, ele não veio e foi-se embora. Ele veio, assentou-se, permaneceu, encheu todo o ser deles, de todos os crentes. Mas, amados, fica evidente pelo relato de Lucas. Quando Pedro se dirige ao Sinédrio, vamos ver alguns textos, capítulo 4, 8, se essa situação mudou. Pedro perante o Sinédrio, 4, 8. Então Pedro, o que diz aí? Cheio do Espírito Santo. No mesmo capítulo, no verso 31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Depois de sua conversão, Saulo recebe o Espírito Santo. Capítulo 9, verso 17. Vai um pouco mais para frente. Ananias, indo lá, até Saulo. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão, e seja cheio do Espírito Santo. Ainda assim, irmãos, nós vemos que o derramamento do Espírito não é repetitivo. Foi ele que veio e ficou na pessoa, e preencheu a pessoa, cheia. Além disso, o Espírito se estende para círculos cada vez mais abrangentes, alcançando os samaritanos. Olha no capítulo 8, verso 17. Alcançando os samaritanos. Então lhes impuseram suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E que habitação é essa? Por ser samaritano era menos Espírito Santo? Plenamente. Todo crente, irmão, ele é habitado plenamente pelo Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. Repito, não significa que você tenha andado, né, nesta plenitude do Espírito Santo. Aí são coisas distintas. Mas eu estou tratando aqui da ação soberana do Espírito Santo no crente. Ele preenche, ele enche o Espírito Santo, o nosso ser. Então nós vemos diversas passagens. Os discípulos de João Batista, no capítulo 19, verso 1 a 6. Isso ocorre em harmonia com a ordem de Jesus aos apóstolos e no seu cumprimento. Onde esta de testemunhar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Recebendo este poder pleno. Pleno. Por que isso eu estou dando ênfase, irmãos?
Porque alguns crentes às vezes duvidam, acham que o Espírito Santo ele não está completo em mim. Irmãos, isto é uma aberração você dizer isso. Se você crê no Evangelho, se você crê em Cristo, esteja certo que o Espírito Santo habita completamente no seu ser. Creia que é isso que a Bíblia nos informa. Nós, então, já estamos cheios do Espírito. Agora precisamos caminhar em novidade de vida. Caminhar conforme essa plenitude do Espírito Santo. E aí entra o processo de santificação do crente. Entra o processo de convencimento do Espírito Santo em nós. É o aperfeiçoamento. Mas não significa que o Espírito Santo esteja aí pela metade em você. Ele está plenamente. Somos cheios do Espírito. E qual é o efeito do Espírito Santo sobre todos os crentes? Lucas é claro. Ficaram cheios. Não devemos limitar o adjetivo todos como aplicável somente aos apóstolos. Pois Pedro, em seu sermão, mostra que a profecia de Joel fora cumprida, onde ele diz, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E quando Pedro e João subsequentemente relatam aos crentes os comentários dos maiorais dos sacerdotes, todos ficam cheios do Espírito Santo. As pessoas aqui em Pentecoste que receberam o Espírito também ficaram cheias do Espírito Santo. Então essa é uma experiência única, não é repetida. Quando você crê, conforme o relato bíblico, ele vem e habita em você e ali está selada a sua salvação. Não é uma segunda experiência que você tem que buscar. Não é uma segunda teofania, porque só teve essa, não tem outra. Agora nós cremos mediante a pregação do Evangelho, o chamamento eficaz de Deus, e assim o Espírito Santo vem e realiza essa obra regeneradora em cada um de nós. É um ato único. Não precisa ser repetido. Agora, a sua progressão na santificação é um outro tema. Não é o que está sendo abordado no texto. O texto de Lucas está falando que os crentes são plenamente habitados pelo Santo Espírito. E começaram a falar noutras línguas. O cristão, então, que é cheio do Espírito, ele passa a ser agora um porta-voz. Eles passam a ser agora capacitados a pregar em tempo e em fora de tempo. A grande comissão diz que é a toda criatura. Ele não fala isso para nós? Pregaremos a toda criatura, até os confins da terra. Essa é a capacitação do Espírito Santo. Logo, eu preciso de dotes para comunicar este Evangelho. E aí vem a questão. Ele nos capacita com línguas. E do que se trata essas línguas? Qual é a palavra utilizada aqui por Lucas em Atos? Glossa. E o que é glossa? É um idioma irreconhecível, não é possível interpretar, não é possível conhecer, é algo que é indistinguível. Significa idioma. A capacitação que o Espírito nos dá é o dialeto, usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Esse dom de línguas, esse falar em outras línguas, está relacionado a idiomas. Língua dos anjos. Nós falamos a língua dos anjos. Tá bom, é um idioma? Tem intérprete? Tem uma nação que fala isso? Eu prego para anjo? A capacitação do Espírito Santo é para a salvação do homem. Cristo veio salvar quem aqui nesta terra? Os homens. Então, a pregação do Evangelho é para destinatários específicos. Eu não prego para cachorro. Logo eu não falo au-au. Eu não prego para anjos. Logo eu não falo labachúria. Eu prego a indivíduos. Eu prego para o inglês, eu prego para o grego, eu prego para o judeu, eu prego para o índio,
eu prego para todas as nações. Então, logo, o Espírito me capacita a falar essas línguas. Uma capacitação. E é interessante, estou até devendo para a irmã Rosina o livro do David Brainerd, que antes de ele entrar numa aldeia, no seu diário, ele diz que começa a orar. E ele começa a citar trechos de Isaías 53, se não me falha a memória. E é interessante que ele começa a lhe falar e os índios começam a entender a língua dele, o dialeto. E muitos índios ali creem nessa pregação idiomática. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, vai falar, se for falar, que tenha um intérprete. Ou seja, é necessário que haja entendimento da mensagem que está sendo anunciada. E qual é a mensagem? Estamos na igreja para ouvir qual mensagem? Da minha vida? Da minha experiência? Da mensagem da salvação. A mensagem de Cristo. A capacitação que vem do Espírito Santo é para que se pregue o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. E isso ele nos capacita a fazer. Isso ele nos capacita a fazer. É o que está aqui no texto. E ainda diz, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, é uma ação totalmente exclusiva do Espírito Santo. Porque quem concede, significa que você vai lá nos ingleses lá e vai sair falando inglês de uma hora para outra? Significa que você vai lá nos índios lá, Tupi-Guarani, e vai falar o dialeto deles lá? Se o Espírito Santo te conceder, sim. Não duvidamos disso. Mas ele age soberanamente. Soberanamente. Tanto que a continuação aqui em Pentecostes vai acontecer o quê? Tinha várias nações. E cada um ouvia na sua própria língua. Eles ouviam. Porque o Espírito Santo está capacitando a esse anunciante. Então, amados, a presença do Espírito Santo traz a manifestação dessa glossa. Essas línguas permitem que os discípulos falem sobre a atividade de Deus nas línguas estrangeiras da sua audiência. Assim, essas línguas funcionam como uma capacitação evangelística. E agora, irmão, eu pergunto a você, do que adianta, aonde que está o evangelho nesses cultos que nós vemos por aí, aonde ficam falando aí 300 palavras sem entendimento? Que culto que é esse? Já pensou separar uma pessoa na rua? Eu vou lhe informar as boas novas. Aí começa, o camarada vai falar o que para você? Você está louco? A capacitação do Espírito Santo é evangelística. É para que o reino tome proporção, seja anunciado a mensagem da salvação. Aí você olha o conteúdo da pregação desses camaradas que gostam de ficar falando essas baboseiras. Tem evangelho naquilo? Nenhum! São mensagens totalmente voltadas para o antropocentrismo, para o Babel que vimos hoje. Para o Babel. E ainda ficam colocando peso sobre as pessoas. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Você tinha que avaliar se você tem o Espírito Santo. Porque isso aí não é sinal de nada, não, meu irmão. Então as pessoas criam aí situações, pesos sobre pessoas, que muitas das vezes pode até ser um salvo. Mas fica recebendo essas palavras de falsos profetas, de falsas pessoas que não anunciam o Evangelho, mas querem experiências estratosféricas, experiências aí místicas, e ficam buscando isso através de sensacionalismo. Ficam buscando isso através de êxtase inexplicáveis. Como eu já falei para os irmãos, fui lá, o pastor, fica falando glória, 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 glória. Eu fiquei lá igual um doido lá, não falei uma palavra em língua sequer. Porque você não teve fé, Eu prego com fé a vocês, eu prego Cristo. Eu prego Ele crucificado.
Eu prego o seu sangue vertido na cruz que expia os nossos pecados. Você entendeu? Preguei o Evangelho. Não preciso dessas palavras. E sou capacitado pelo Espírito Santo ao fazer isso, assim como você. Não precisamos, irmãos, dessas loucuras que as pessoas criam. E eu queria sair daqui nessa mensagem, que é uma mensagem instrutiva para nós. Do que se trata essa capacitação do Espírito Santo? O que é estar cheio com o Espírito Santo? Encher com o Espírito Santo neste versículo é semelhante ou sinônimo de batizar com o Espírito. O derramar do Espírito que vemos, o receber do Espírito, esta obra, irmãos, envolve mais do que missão, inclui salvação. As vidas transformadas. Ser habitado pelo Espírito, cheio do Espírito, é você ter a sua vida transformada. O fato de que essa cena cumpre a promessa originalmente observada por João Batista, com seu chamado para a preparação ética para a vinda do Senhor, sugere que existe uma dimensão para esta obra do Espírito. Propõe que após a sua chegada aqui, através de uma teofonia, os discípulos começam unanimemente, sabe fazer o quê? A sair para as ruas e pregar o Evangelho. E é isso que irá marcar o livro de Atos dos Apóstolos. Eles saindo, pregando o Evangelho, começando em Jerusalém, indo para Samaria, Judéia, e expandindo através do apóstolo Paulo para todos aqueles jafenitas, expandidos pela Europa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando ela tem sede por almas. Eu creio que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando o coração dela queima pelo Evangelho de Cristo. Quando essa mensagem tem uma importância primária na sua vida. Um presente de Deus. Porque o Espírito Santo convencer nós do pecado, da justiça e do juízo é imprimir em nossos corações essa urgência de que as pessoas aí fora precisam de salvação. E de que não é o idioma que vai limitar a minha ida até essas pessoas. Eu irei, com o único desejo, pregar o Evangelho a elas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E também, claro, ele indo lavando você e te purificando de toda imundícia e te trabalhando e transformando na igreja, inclusive você mais semelhante a Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você que tinha um hábito de mentir, cada vez mais deixando de mentir. Você que tinha um hábito de não pagar as suas contas em dias, cada vez mais você pagando as suas contas em dia. Você que era um marido péssimo, você está sendo adequado à palavra dia após dia e se preocupando com isso. O Espírito Santo, ele age em nós. Aquilo que era um deserto, começa a brotar uma plantinha. Daqui a pouco planta outra. Daqui a pouco mais uma. Até se transformar em uma floresta. Essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está, então, para arrependimento, caminhar em novidade de vida e pregar o Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é rodopiar, não é sapatear, não é rodar. Meu pai disse que foi... Temos que orar mais, irmãos. Mas enfim, Deus tem seus meios. Foi num culto. Meu pai foi num culto. Mas foi num culto pentecostal. Aí a pastora, segundo ele, falou lá de algum versículo bíblico. Ele falou que teve até uma interação do povo na pregação. Não sei como é que funciona isso com eles. Aí o povo falou, cada um meditou e tudo mais. Aí ele falou, filho, de uma hora para outra, começou o povo girar lá. No momento eles estavam lá orando na perna de uma lá, que estava com inchaço, não sei o que estava acontecendo. Daqui a pouco eles começaram a girar e atropelou a mulher que estavam orando lá com inchaço. E ele ficou assim, para que isso? Meu pai, ímpio, falou, para que isso? E ele falou para eles, falou, isso aí é o Espírito Santo de vocês, isso aí está parecendo mais um centro de macumba. E meu pai falou. Aí eu falei, eles falavam labachúrias, é isso aí mesmo que eles estavam falando lá, labachúria. Eu nem estava lá e eu acertei, hein? Eu nem estava lá e eu acertei o que eles estavam falando, hein? Como é que pode, né, um negócio desse? Será que é combinado? Isso não é Espírito Santo. Onde o Espírito Santo existe ordem.
Aonde o Espírito Santo está, existe pregação do Evangelho com entendimento. E não é com essa barulhada, com essa algazarra toda, não. O Espírito Santo gera nova vida. Sabe o Tohu Bohu lá de Gênesis? Ele organiza as coisas e coloca tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que nós tenhamos o entendimento correto e vivamos segundo essa ação poderosa do Espírito Santo. Sem mistificar nada, mas entendendo o que a Bíblia nos informa sobre a sua influência e sobre a sua ação. Amém? Vamos orar?